Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse vídeo. Eu sou Marcos Oliveira e se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like. E o vídeo de hoje nós vamos enaltecer um pouco o Rio Grande. O hino rio-grandense foi tocado no outro vídeo que você viu aí, mas hoje nós vamos ver uma reportagem sobre os 7 povos das missões em 5, 4, 3, 2, 1. Roda a vinheta e logo depois a reportagem. 7 povos, primeiro episódio. Em 1756, Sepete Araju proclamou: "Essa terra tem dono". Há vários conflitos que ocorreram na história do Rio Grande do Sul. Muitos deles são conhecidos como a Revolução Farroupilha, outros nem tanto, como a Guerra Federalista, mas todos têm em comum uma igual brutalidade. Falaremos aqui sobre uma sociedade exemplar, voluntarista, que emergiu em meio à barbárie e acabou padecendo também por conta dela, oprimida por um conflito sangrento causado pelo Império, que achava ter o direito de expropriar quem ele quisesse, mesmo tendo a vítima adquirido suas propriedades de forma ética. 7 povos das Missões Orientais é o nome que se deu ao conjunto de 7 aldeamentos indígenas fundados pelos jesuítas espanhóis, ao leste do rio Uruguai, na região onde hoje é o Rio Grande do Sul, mas que na época era território do Império Espanhol. Essas aldeias, conhecidas normalmente como missões ou reduções, tinham a intenção de criar sociedades com os benefícios que o padrão europeu traz, mas sem seus malefícios e vícios. Os jesuítas tinham um grande conhecimento de linguística. Eles aprenderam a língua dos indígenas e a documentaram. Montaram povoados autossuficientes, igualitários, em que indígenas aprendiam teologia, se tornavam fluentes em latim, aprendiam a tocar música erudita com flautas e violinos e até mesmo a cantar ópera italiana. Aprendiam a fazer esculturas artesanais de alta qualidade. Aprendiam também guarani, escreviam livros, plantavam e colhiam erva mate, milho e trigo. Existiam igrejas em reduções com padrão europeu, como a Catedral Angelopolitana, em Santo Ângelo, que é uma réplica de uma das igrejas que existiram de fato. Os 7 povos das missões eram compostos pelas reduções de São Francisco de Borja, São Nicolau, São Miguel Arcanjo, São Lourenço Mártir, São João Batista, São Luís Gonzaga e Santo Ângelo Custódio. Eles nasceram depois da destruição de antigas missões jesuíticas espanhóis, destruídas por paulistas de 1627 a 1641. 30 povos guaranis ressurgiram depois da guerra causada pelos paulistas. 7 deles, onde hoje é o território gaúcho. Eles nasceram a partir de 1682 e ficaram ativos até 1756. Cada um possuía entre 2.000 e 12.000 habitantes. Por conta da economia igualitária e das plantações coletivas dentro das reduções, houve filósofos que chamaram essas sociedades de experiências comunistas. Até um livro foi escrito nos anos 70, tentando colaborar com essa ideia, chamado A República Comunista Cristã dos Guaranis. Entretanto, além do claro anacronismo histórico contido nesse título, o comunismo e o socialismo ocorrem sempre de forma antiética, por meio da agressão e expropriação. Nada disso ocorreu nessas reduções, pois os jesuítas estavam a serviço da Igreja Católica, se assentando em terras as quais não estavam sendo utilizadas, aplicando o princípio de homestead e convidando membros de tribos indígenas pacíficas, principalmente guaranis, a conversar
conversão de forma não forçada. Os jesuítas defendiam os indígenas das tentativas dos paulistas de escravizá-los, visto que a igreja já havia proclamado de forma clara e aberta a todos que os indígenas têm alma e têm todos os direitos de todos os indivíduos brancos. Além disso, foi determinada a excomunhão de todos que escravizassem indígenas. Mesmo assim, era relativamente comum a ocorrência de ataques de paulistas à redução em busca de indígenas, e também existiam muitos ataques de indígenas de outras tribos, como charruas e minuanos, que eram caçadores e coletores, sem noção de propriedade privada, em busca de caçar os gados que estavam em posse das missões. Por conta disso, os guaranis e os padres tinham treinos militares dentro das missões, aprendiam e ensinavam a seus semelhantes a manusearem armas de fogo para lutar contra violadores dos pertences adquiridos legitimamente por eles. Uma curiosidade histórica interessante é que os gados foram trazidos ao Rio Grande do Sul pelos padres jesuítas. O padre Cristóvão Orellano de Mendonça, fundador da redução de São Miguel Arcanjo, foi o primeiro a trazer gados e ovelhas ao território gaúcho, em 1634. Foi depois de ataques e da destruição de algumas missões pelos paulistas que os gados acabaram fugindo das reduções, indo aos pampas gaúchos e encontrando lá um ambiente favorável para a reprodução, por conta do solo propício para uma farta pastagem. Assim, percebemos o quão importante foram as missões jesuíticas para a cultura e figura popular do gaúcho, como um estancieiro e churrasqueiro, pois foi por conta dos jesuítas católicos que o Rio Grande se tornou o maior exportador de carne bovina do Brasil por vários séculos, sendo esse seu produto principal na época em que era província. Os 7 povos guaranis ficavam próximos a uma fronteira não muito bem estabelecida entre Espanha e Portugal. Em 1680, Portugal fundou a colônia de Sacramento, onde hoje é o Uruguai, muito próxima de Buenos Aires, e que deixava a Espanha intimidada com aquela situação, visto que, além de ser próxima a uma grande cidade dela, eles acreditavam que a região do Uruguai era o seu território por conta do Tratado de Tordesilhas. Então, a Espanha tomou a colônia do Sacramento para ela. Posteriormente, Portugal retomou sua cidade, e ocorreu essa mudança de administração da colônia do Sacramento entre os dois impérios por 6 vezes. Depois de anos, eles entraram em um acordo. O Império Português daria a colônia do Sacramento para a Espanha em troca do território ao oriente do rio Uruguai, onde havia os 7 povos das missões. O conflito geopolítico entre impérios se encerrou com o Tratado de Madrid em 1750. Os dois impérios viam com desconfiança as civilizações jesuíticas e missioneiras, civilizações essas que atendiam diretamente às ordens do Estado papal. Eles não respondiam diretamente à coroa espanhola ou à portuguesa. As reduções eram como governos paralelos em territórios de impérios, eram autossuficientes, tinham sua própria cultura e não necessariamente respondiam aos interesses dos imperadores. Após Portugal receber o território ao oriente do rio Uruguai, foram enviados emissários em nome de Portugal e da Espanha para os 7 povos. O que irá acontecer a partir daqui? Não perca o próximo episódio de 7 povos.